Olá, amigos internautas. Meu nome é Alexandre Custódio. Hoje eu estou aqui com Jackson Perdigão, ele que é agente prisional e foi diretor da agência prisional aqui da cidade de Goiás. Ele é formado em Direito e em Filosofia e estou aqui para fazer uma entrevista com ele, que ele implantou o projeto Limpando a Barra. Jackson Perdigão, gostaria que me falasse como que funciona esse projeto Limpando a Barra? Custódio, esse projeto é um projeto de ressocialização que a gente implementou aqui na unidade prisional na cidade de Goiás. Ele é um projeto com apoio da Universidade Estadual de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, das pastorais da comunidade da cidade de Goiás. É um projeto que, dentro desse projeto, nós temos 16 ações. Nós trabalhamos em 16 ações no sentido de tentar ressocializar o reeducando que hoje está lá apenado dentro da unidade prisional. Entre essas 16 ações, nós temos uma fábrica de sabão, temos uma lavanderia, temos uma Bolsa Futuro, que é um curso que eles fazem, tem 10 cursos, né, que eles fazem uma profissionalização virtual por computador. E ele recebe por mês uma bolsa de R$ 75, né, para participar. Sim. Tem a leituração, aulas em direitos humanos, o Fica na Comunidade, uma vez no mês faz uma apresentação do filme, e depois professores doutores da Universidade Estadual de Goiás vão à unidade fazer discussão com os presos sobre o que foi passado, o filme que foi passado. Então Fica também é um grande parceiro da unidade. E nós temos a nossa atividade educacional, temos aula. A unidade hoje, mais de 70% dos reeducandos que estão lá hoje estão estudando. Interessante. E gostaria de saber, assim, esse projeto ainda continua? O que está acontecendo em relação a esse projeto aqui na cidade de Goiás? Esse projeto na cidade de Goiás, apesar de não ter tido uma participação efetiva do Estado, mas mais da comunidade. Eu gosto de dizer assim, Alexandre, lá dentro da unidade, nem a tinta que pintou presídio foi tinta dada pelo Estado, foi o Conselho da Comunidade, através do Poder Judiciário e do Ministério Público, que forneceu. Dentro da unidade hoje, quase todos os bens materiais que tem lá e as atividades que são exercidas foram dadas pela comunidade, né? Então o projeto foi feito pela UEG, um projeto que está estruturado dentro da Universidade Estadual de Goiás. Era um projeto. Hoje é um programa de extensão da universidade. A universidade, ela pegou o projeto que aconteceu na cidade de Goiás, levou para Anápolis, na sede dela, e disse: olha, agora nós vamos estender esse projeto para o estado de Goiás. Virou, né? Virou um exemplo para outras cidades e para outros. E aqui em Goiás, infelizmente, nós fomos abortados. O projeto foi abortado já na primeira fase dele, de uma forma truculenta, que a gente não entende, a gente tem informações várias de por que foi barrado, né, por questões políticas, mas não política de ressocialização, não política de execução penal, não política de segurança pública, foi política partidária. Olha, esse projeto, vamos ver qual que é a cor desse projeto. Não, esse projeto, se o projeto for azul, o projeto permanece. Não, mas se o projeto tiver outra cor, esse projeto não serve, então nós vamos barrar o projeto não vai dar continuidade. Por questões políticas. Infelizmente, assim, né, nós estamos às portas já de uma próxima eleição. Eu acho que os ânimos estão acirrados, e o que talvez a grande injustiça que eu vejo que se cometeu com a cidade de Goiás é barrar um projeto que está dando certo, um projeto que foi bom para a sociedade, um projeto que vai gerar frutos para o futuro. Porque quando você ressocializa hoje, você tem a oportunidade, gente, de criar uma situação que amanhã aquele crime não venha a ocorrer. Ao contrário do que acontece hoje na segurança pública. Hoje na segurança pública, os colegas nossos a polícia do estado de Goiás é uma polícia muito boa e atuante. Eu percebo isso. Mas todo mundo tem um comentário, tem um jargão que as pessoas falam: olha, eu não aguento ficar enxugando gelo. Quer dizer, a reincidência é muito grande. Então, se continuar tratando a execução penal, os projetos de ressocialização, com a falta de responsabilidade, e que teve aqui na cidade de Goiás, que é um reflexo, que gerou até uma comoção na cidade, eu vejo que nós vamos continuar na segurança pública enxugando gelo.
Porque não existe uma política pública de segurança que as pessoas se sintam tranquilas, né? Hoje não tem, assim, eu li num jornal outro dia que dizia assim, uma matéria, essa noite a Rotan matou 5. Como se isso fosse uma satisfação para a sociedade, mas uma satisfação temporária, sabe, Alexandre? Ela não é verdadeira. Por quê? Porque nós estamos beirando uma política eleitoral agora, está dizendo, não, aquela máxima, bandido bom é bandido morto, né? Sim. E que na verdade isso não necessariamente não é verdade, porque entre esses bandidos que diz que se matam, acontece que existem muita injustiça que acontece também, né? A gente percebe que pode ter muita injustiça, então não é isso que a gente quer. Nós queremos uma prática, uma política de ressocialização que seja verdadeira dentro das unidades prisionais. Aqui na cidade de Goiás, e talvez é isso, sabe, Alexandre? Sim. Isso que incomodou muito, porque a política de ressocialização que aconteceu e que a sociedade defende aqui, porque não foi um projeto do diretor da unidade prisional, do secretário do sistema prisional, do superintendente da execução penal, não foi. Foi um projeto que foi feito com a unidade prisional, com as universidades, com as pastorais, com as parcerias, com os empresários, com a comunidade, com a igreja, envolveu a sociedade. Sim. Então, dentro desse aspecto, eu quero dizer o seguinte, aqui a gente não brincou de fazer execução penal. Quais foram os resultados desse projeto aqui na cidade de Goiás, em termos assim, quantitativos? Questão quantitativa, assim, que eu tenho um orgulho de dizer. Eu tenho orgulho de falar isso, assim, porque minha formação é de professor, sou professor de filosofia. Quando eu cheguei na unidade em dezembro, nós tínhamos 3 alunos estudando dentro da unidade. Hoje passa de 30 alunos e não tem mais, porque lá também não tem mais espaço, sabe, Alexandre? Sim. Se for para colocar uma cadeira lá e colocar mais gente para estudar, a gente não tem espaço. Quer dizer, o espaço lá já deu o que tinha, já esgotou. Não tem, nós não temos espaço para estudar, mais para estudar. E ressocialização. Eu só vejo ressocialização da forma que Cora Coralina falava. E que é interessante, eu só conheci os poemas de Cora Coralina quando eu vim morar na cidade. Porque aí eu tive contato mais com a vida do vilaboense, com a cultura. E dentro dessa cultura de Cora, ela dizia que haverá um tempo que as prisões serão transformadas em escolas e oficinas. Alexandre, se a prisão não deixar de ser uma masmorra, não deixar de ser aquele lugar onde a pessoa vai ser presa lá, para transformar naquilo que já era ruim numa coisa pior. Então, se a gente não transformar a prisão numa escola e numa oficina, eu acho que quem muito perde, sabe, Alexandre, é a sociedade. E hoje na cidade de Goiás, infelizmente, apesar de que eles tentam dizer que o projeto não acabou, um projeto que não é deles, que eles não têm autorização da UEG, não têm autorização da comunidade, do conselho, de ninguém que elaborou o projeto, eles não têm permissão para dizer o que se vai continuar ou não, porque não pertence a eles o projeto. O projeto é da comunidade. E a comunidade ainda não se reuniu para dizer, olha, apesar da intervenção truculenta, errada, que vocês fizeram, nós vamos permitir. A comunidade não se reuniu para dizer que eles têm a permissão de dar continuidade, sim, porque não pertence a eles. Pertence a nós, que somos cidadãos da cidade, né? Então essa é a grande questão. Gostaria de perguntar também, Jackson Perdigão, o senhor está sofrendo algum tipo de ameaça, algum processo administrativo? Devido ao seu grande resultado, ao seu destaque que você fez aqui na cidade de Goiás com esse projeto? Acho que a primeira grande ataque que eles me deram foi a questão de me tirar da direção, né? Me tirou como fui o idealizador do projeto, a primeira foi sair da direção. Mas a remoção para Goiânia, eles junto com essa destituição, veio a remoção para Goiânia e a pressão para que eu fosse embora da cidade. Existe uma pressão muito grande. Na sexta-feira eu dei uma entrevista na rádio e depois da entrevista da rádio eu recebi uma ligação que me ameaçava com processo administrativo, com questão de falta, com coisas que parece que eles estão levantando, informações, eles estão tentando de toda maneira criar essa situação de um processo, né? Sim. E que é comum, não vou ser o primeiro, não sou o último, trabalho no sistema prisional há muitos anos, já vi muita gente inocente
pagar o pato por coisa que não fez, para depois se chegar à conclusão de que realmente era inocente. É uma prática que infelizmente pode ocorrer e acontece, mas em relação à questão da ameaça, na sexta-feira eu recebi uma ameaça de que coisas piores poderiam acontecer, né? E a gente espera que não. Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso, até de entender que a discussão nossa aqui, Alexandre, ela passa por política não partidária, ela passa por política de execução penal, por política de trabalho. Eu sou servidor do Estado, sou servidor efetivo, concursado, com estabilidade, cumpri o meu dever, né? E infelizmente o que eu percebo é que, por ter cumprido o meu dever, eu esteja sendo punido, né? Mas a minha disposição é de ficar em Goiás, ficar na cidade, continuar o trabalho, né, com as parcerias que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo, né, com a prefeitura, com a diocese, com as igrejas, com as pastorais. Como estão as famílias que hoje viram esse projeto chegar ao fim? As famílias desses presidiários que estão lá, que estavam vendo, que estavam tendo um resultado aí frente a esse trabalho, como que hoje elas se sentem em relação a esse acontecido? Alexandre, assim, ó, as famílias, elas são um ponto fundamental da ressocialização. Não existe ressocialização se você não envolver as famílias. A primeira unidade do Estado de Goiás, que criou um Conselho Municipal de Política Prisional, junto com as famílias, foi aqui em Goiás. Nós criamos isso. E naquele momento, quando a gente criava o conselho, eu falava muito para as famílias, eu dizia, olha, é importante compreender o direito para você poder exercer ele. Só existe direito quando ele é exercido. Se o cidadão, o familiar, não aprende qual o direito que ele tem, ele não vai exercer o direito dele. Então o que eu penso? Nós criamos o conselho e as famílias estão reunidas hoje dentro desse conselho, que é um conselho municipal. E assim, eu acho que nunca foram ouvidos, nunca foram procurados, nunca foram compreendidos na essência da família, que é de tentar ressocializar aquele ente dele que está dentro da prisão, passando por uma pena. Então hoje aqui em Goiás tem muitas famílias que estão preocupadas, porque nunca foram ouvidos. No momento que eles são ouvidos, o projeto ele vem e é abortado, né? Da maneira truculenta que o projeto foi. Então assim, a família dos reeducandos hoje, elas têm essa preocupação, né, do que vai acontecer, o que vem depois. Agora, do ponto de vista do prejuízo para a sociedade está criado. Por quê? Porque eles barraram o nosso projeto na primeira fase. Porque a segunda fase, Alexandre, é aquela parte da ressocialização que o reeducando sai da unidade prisional, quando ele recebe o alvará. Então hoje não existe uma política dentro da cidade, dentro do estado, dentro do Brasil, que se preocupe com o que aquele preso, o que aquele reeducando vai fazer quando ele sair da unidade prisional. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual então a importância de você contratar uma mão de obra que foi ex-presidiário? Qual a importância disso para ele na sociedade? O trabalho é fundamental. Não existe o cidadão que passou por uma pena e está na rua, ele não vive sem trabalhar. Ele precisa ter o trabalho. Agora, é óbvio que a gente também tem que ter o pé no chão e ter a sinceridade de entender que esse cidadão que sai da unidade prisional, passou por uma pena numa cidade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, ele não vai se encontrar no mercado de trabalho com facilidade. Ele não tem essa liberdade de conseguir esse emprego. Então, talvez o nosso projeto foi abortado no momento que a gente estava criando as condições dentro da cidade, né, com o apoio da prefeita, com o apoio do bispo, com o apoio das autoridades locais, da Câmara de Vereadores, que esse segundo momento seria de acolher quem sai da unidade prisional até que ele consiga se colocar no emprego. Mas hoje, Alexandre, é o jargão policial, a gente volta naquilo que a polícia gosta de falar. Nós estamos enxugando gelo. Porque você colocar na rua uma pessoa que não passou por um processo de ressocialização e que não vai conseguir trabalho, é óbvio que ele vai rescindir. É óbvio que ele vai cometer outros crimes. E se a cadeia foi um calabouço, né, onde que ele foi jogado de qualquer maneira e foi destratado na humanidade dele, se ele sair, ele vai sair pior do que ele era antes.
Então ele não passou pelo processo de ressocialização e quando ele está na rua ele não tem condição de trabalhar. Por quê? Dificilmente, infelizmente, a sociedade dá uma colocação para essa pessoa, né? E por último, gostaria que deixasse um recado aqui à comunidade vilaboense. O que o senhor tem a dizer? O que gostaria de deixar um recado aí final para o pessoal? Eu mudei para Goiás no mês de dezembro. Quero dizer que tenho recebido grandes apoios, grandes manifestações de solidariedade, não a minha pessoa, não a questão de voltar para o cargo. Eu gosto de brincar, sabe, Alexandre? Eu quando era criança, eu queria ser motorista de ambulância e aí nunca tinha pensado em ser diretor de presídio. Então, não é o cargo de diretor de presídio, porque a questão não é essa. A questão é um projeto que dá certo, que está dando certo, que incomoda porque dá certo, isso também eu não entendo, né? Um projeto que serve de modelo, porque a gente recebeu o convite, inclusive, do CNJ para apresentar esse projeto em Brasília, para ser modelo de gestão para outros presídios. E assim, a gente não entende por que isso foi abortado. Mas assim, a manifestação de solidariedade dos meus amigos da cidade de Goiás, eu quero agradecer, dizer que eu estou batendo o pé, eu quero ficar na cidade, estou usando todos os meios possíveis para permanecer trabalhando na cidade, trabalhando com a questão social e trabalhar especificamente com a ressocialização. A segurança da cidade de Goiás me interessa, porque aprendi a amar a cidade e não quero sair daqui. Ok. Quero agradecer a todos os internautas que acompanharam este vídeo e que prestem solidariedade para o nosso amigo aqui, Jackson Perdigão. Muito obrigado a todos e até uma próxima.